Bora analisar nosso último texto de hoje, que é capítulo 1 de Lapsus, aparentemente. Ou o nome é Lapsus, né? Capítulo 1, Lapsus, da Bruna Zippel. Ela tem um nome bem comprido, aí eu escolhi o Zippel como sobrenome, mas pode ser Zippel, não sei. Mas tá aí. Cara, detalhezinho. Tem PDF, não vou poder ficar mexendo no texto, né? Mas a Bruna, ela tá usando hífen em vez de travessão para fazer o diálogo. Só lembrando vocês, a forma correta de você fazer um diálogo é com travessão, que é esse cara aqui. Isso aqui é um hífen, dá para ver a diferença bem grande entre eles em tamanho. Né? Como é que faz travessão? Depende. No Google Docs, o padrão, se eu não me engano, é 3 hífens. Assim, ó. Aí você dá um espaço, ele gera um travessão. No Word, no meu Word, ele está configurado para Ctrl Alt menos. Ele gera um travessão. Você pode, em qualquer ferramenta de escrita, determinar qual que vai ser a sua forma de colocar travessão. Tá? Mas usem travessão, tanto aqui quanto aqui. Isso aqui não é um travessão também. Isso aqui é um hífen automaticamente criado pelo Word para unir essas partes do diálogo. Mas ele não é um travessão. Ele também está errado. Agora, feito isso, bora. Cassie, uma voz macia ressoou em seus ouvidos, se repetindo enquanto seu volume aumentava lentamente. Cassie se virou na cama, enquanto se espreguiçava, tentando se desvencilhar de seu sonho. Ela se sentou na cama, tentando fazer sua visão se acostumar com aquele ambiente claro. Claro demais para ela. Um peso levemente se pousou sob sua cama, fazendo suas cobertas escorregarem ainda mais de seu corpo. Existe uma evolução clara para acontecer aqui, tá? Já dá para perceber claramente que o ponto desse texto ele não está um ponto de publicação. Ele precisa ser um pouco mais trabalhado. Ele precisa de uma, enfim, ser mais trabalhado pelo autor, pela autora no caso, né? Para conseguir tirar palavras, substituir outras, deixar a fluidez um pouco melhor. Porque ele não tá. Coisas não estão conversando tanto. Quando a gente escreve de primeira e manda pra frente, que eu não tô dizendo que foi o caso da Bruna, né? Porque eu não sei a etapa de carreira que ela tá, a experiência que ela tem e tal. Né? Pode ser que ela já revisou e tal, mas ela ainda não conseguiu chegar lá no ponto. Mas é muito comum quando a gente escreve de primeira, a gente vai reler e as coisas parecem que elas não se conectam. Porque a gente escreveu na pressa, a nossa cabeça foi pensando, e aí foi gerando as frases e falta um pouco de malemolência. E essa malemolência a gente coloca nessa segunda escrita. E aí aqui o que eu sinto é que faltou um pouco disso. Que roupa é essa, Cassie? Sheila, a mãe de Cassie, sei lá, a encarava com uma careta, enquanto aguardava uma resposta. Esse ponto aqui não faz muito sentido. Cassie olhou para si mesmo, confusa com o que via. Onde estava seu pijama de bolinhas cor-de-rosa? Não sei, mãe. Ela se levantou e correu para o banheiro, se trancando lá. O que ela está vestindo? Está pelada? De frente para o espelho, ela se encarara incrédula. Se encarou é melhor. Eu falei sobre isso em um corte aí. E eu também estava usando muito encarara, fizera, sabe? Aí depois eu percebi que tudo pode ser trocado por encarou, fez, tudo. Todos os ara pode virar uma versão mais normal. Em seu rosto, uma maquiagem pesada que delineava seus olhos claros. Em seu rosto havia uma maquiagem pesada que delineava seus olhos claros. Um jogo de sombras e luzes mudavam seus traços, deixando seu rosto de moça afinados, a fazendo parecer mais velha. O espartilho apertado delineava sua silhueta. Cassie era magra, mas aquele espartilho a fazia parecer mais corpulenta. Seus músculos doíam, pareciam ter sido levados à exaustão. As coxas estavam inchadas. Caralho. Cassie balançou a cabeça sem entender. Ela não havia feito nada no último dia para seu corpo estar dolorido dessa forma.
Ela se despiu daquela roupa e ligou a água para encher a banheira enquanto retirava os grampos que prendiam seus longos cabelos no topo da cabeça. O cabelo parecia ter sido enluvado em alguma pasta, o deixando firmemente preso junto à cabeça. Droga! Ela xingou baixinho enquanto olhava para sua pele despida. Minha mãe vai me matar! Doideira, mano. Finos traços enfeitavam-me na pele. No quadril de Cassie havia uma tatuagem. Aqui, ó. Enfeitavam na. Eu tô sendo burro, desculpa. Finos traços enfeitavam na pele. Enfeitavam sua pele, eu acho que é. No quadril de Cassie havia uma tatuagem. No desenho, um dragão em traços detalhados na cor preta a abraçava de um lado ao outro. Nossa! Numa noite só? Ela se apressou e entrou embaixo da água, enquanto passava a mão sobre a pele lisa e delicada. Um suspiro de alívio escapou entre seus lábios. A tinta começou a derreter, junto à água quente e ao sabonete, deixando dessa vez somente um borrão. Um borrão tá bom, bom. Logo ela saiu do banheiro. Uma nuvem de vapor inundou o quarto assim que ela abriu a porta. Ela correu até o armário em busca de suas roupas. O guarda-roupas, que até então era organizado e limpo, parecia ter sido revirado de... Mano, essa mina, ela viveu um mês em um dia, tá ligado? Tocou o terror real. Ah, mãe! Ela resmungou baixinho enquanto revirava os olhos. Ah, mãe! Cassie tratou de logo vestir uma roupa confortável, afinal seu corpo estava dolorido ainda. Já na cozinha, Sheila a esperava com uma carranca. Parecia estar um pouco nervosa com algo. Cassie resolveu não dar importância e continuou o seu trajeto até a geladeira em busca de uma garrafa de água. Enquanto tomava, ela se sentou em frente à bancada que a mãe... Enquanto tomava, ela se sentou em frente à bancada que a mãe a encarava incrédula. Tá, a gente tem um problema aqui, não aqui, mas é o mesmo problema do texto inteiro, que é de fato, mano, parece que foi escrito de primeira e falta desenvolvimento literário. Simples, como é que se resolve isso? Tem 3 coisas. Basicamente, escrever mais, ler mais, continuar. O importante é isso. Eu tenho um ponto positivo para elogiar daqui a pouco, tá? Mas eu quero ler um pouco mais. Mas na escrita, ela ainda tem que ser curada. Então, esses são os 2 pontos. Ler mais, escrever mais. E uma parada muito legal que faz tempo que eu não falo é ler o que você escreveu em voz alta. Tudo que eu reviso escrito por mim, eu tô lendo em voz alta. Eu leio em voz alta. Tudo. Porque quando a gente lê em voz alta, parece que algumas sonoridades ficam mais evidentes. Parece não, ficam. E aí a gente consegue pegar umas faltas de gatilho, umas faltas de vírgula, umas faltas de entonação e a gente vai arrumando. O que foi, mãe? Que cara é essa? Essa perguntou despreocupadamente. Sheila não a respondeu. Em vez disso, jogou o pano que segurava contra a bancada e deu as costas para a garota, bufando. Meu Deus! Gritou já do corredor. Você não tem jeito, Cassie. Faz dias que não aparece na escola e quando aparece é atrasada. E a mina tá a tempo, né? Cassie engasgou com água enquanto buscava pelo seu celular. Ela não fazia ideia do dia, muito menos do horário. Assim que o encontrou dentro da bolsa, estava jogada sob o rack da entrada, ela entrou em pânico. Haviam se passado dias, agora faz mais sentido. 4 dias desde a sua última lembrança. O celular estava repleto de ligações e mensagens. Em maioria da escola, da mãe e da amiga. Ela passou a mão sobre os cabelos como se pudesse se livrar de seu pensamento assombroso. O que havia acontecido nesses últimos dias? Não era a primeira vez, ela já havia tido apagões e perca do tempo em outros momentos de sua vida, mas nunca em um período tão grande como esse. Os apagões se limitavam sempre em algumas horas, mas de um tempo para cá estavam sendo mais recentes e, pelo visto, mais duradouros. Logo, ela se levantou e foi atrás da mãe. Na porta do quarto, no final do corredor, ela bateu levemente contra a madeira. Nenhuma resposta. Ela escorregou, só para deixar claro, tem esse ponto aqui também, mas também tem muito ela. A repetição de ela é muito presente. Ela escorregou contra a porta e se sentou ali mesmo, no chão de madeira. Enquanto observava aquele corredor escuro, para a esquerda o corredor levava para o seu quarto e para a cozinha novamente. Mas na sua frente, o corredor continuava levando a uma parte morta da casa que elas nunca haviam usado.
3 portas à direita, sempre fechadas, exceto pela porta do seu estúdio. No final daquele corredor levava para a saída lateral da casa, mas antes havia uma segunda sala, também nunca usada. Meio confuso, necessário, essa descrição. A gente não precisa conhecer a casa dela desse jeito, né? Mas não tem problema. Eu vou encerrar essa análise por aqui, porque ela tá pequena, tá 10 minutos e pouco, o que é bom, porque vai ser mais fácil da Bruna conseguir analisar e os autores que estiveram no mesmo momento conseguir analisar. Os pontos que eu já citei são os pontos relevantes. A escrita ela tem que evoluir, então mais livro para ler, mais coisa para escrever, continue escrevendo, continue lendo. Lê em voz alta, você escreve. E um elogio. A história tá bem legal. A história tá boa. Ou seja, você tem uma boa visão. É uma parada que faz tempo também que eu não elogio. Não que não tá tendo visão. Mas é que normalmente quando eu pego um texto, eu enxergo que tem uma boa história ali, mas ela não tá bem executada, é importante ressaltar isso para que a autora, aqui no caso a Bruna, mas todos os autores que se identificarem com esse caso, não olhem para isso e falem, eu nunca vou escrever bem, parari parará, batata potato, pizza feijoada, sabe? Porque existe uma boa visão aqui, existe uma visão de escritora aqui. Você precisa continuar trabalhando a sua escrita para que você consiga passar a história boa que você tem para contar para as pessoas. Não estou falando só sobre essa história. Não existe escritor nenhum no mundo que tem só uma história. Tá? Tirem da cabeça essa ideia de vou publicar um livro e ele vai fazer sucesso e essa é a minha carreira. Escritor tem muito livro publicado, muita história para ser contada e muita história sendo contada. Então, essa história aparentemente é boa, dá para ver que tem uma boa visão aqui, mas não se apega só nela. Não quero que você pegue e fale, o Lucas falou que essa história é boa, então eu vou focar nela até ela ficar perfeita. Você tem que escrever o que você tiver a fim de escrever. Depois que você tiver leitor enchendo o seu saco, aí você sente o gosto amargo de ser obrigado ou obrigada a escrever o que os outros querem que você escreva. Mas enquanto isso não acontece, escrevam o que vocês querem escrever. Vai ficar melhor.